como você está hoje, domingo, encerrando o mês de janeiro, já em 2022, eu queria perguntar para você, como você está lidando com a sua dor? Como você tem lidado com a sua dor? Queridos, dor é uma experiência que nós, como seres humanos, não vamos nos ver livre dela até o dia que nós partirmos. A dor, ela faz parte da nossa experiência de vida nesse mundo. Quando o Senhor Jesus nos salvou, Ele não nos prometeu que nos daria uma vida sem dor. Olha, você vai me aceitar como Senhor e Salvador e todas as dores da sua vida vão acabar. Tem essa promessa na Bíblia, irmãos? Não tem, né? Então nós temos que entender que a dor, ela faz parte do nosso viver. Existe a dor física, que acontece quando você tropeça, cai e bate o joelho no chão. Você sente dor, né? Nós temos aí uma infinidade de dores físicas, proveniente de acidente, proveniente de doença, proveniente de várias situações da nossa vida. E existem situações que em que as pessoas convivem com a dor, e para elas a dor faz parte até mesmo da sua profissão. Ela sabe que no momento que ela estiver ali executando a sua vocação, ela vai sentir dor ali em algum momento, mas para ela vale a pena enfrentar aquela dor pela realização de poder estar desenvolvendo a sua vocação, de poder estar recebendo os benefícios, os ganhos que ela tem como retorno da sua vocação. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar no Messi. Será que jogar futebol, a pessoa que joga futebol sente dor? E aí, Vinícius, será que sente dor? Principalmente na hora que leva as faltas, né? Mas será que o Messi deixaria de jogar futebol e de ganhar o que ele ganha porque ele vai sentir dor quando ele entrar no campo para jogar uma partida de futebol? Neymar, e por aí vai? Não vai. Então a dor para eles faz parte da sua profissão. Eles têm que enfrentar a dor, mas vale a pena enfrentar a dor. Existe um benefício por trás da experiência que nós podemos ter com a dor, executando ali a nossa vocação, executando ali o nosso ofício. Mas também existem as dores emocionais, né? E talvez essas estejam mais dentro da nossa realidade como igreja. Aquela dor que vem das decepções, das frustrações, que muitas vezes entram na nossa vida, entram no nosso coração. A dor de muitas vezes planejarmos uma situação e aquele plano não dar certo, aquele plano que nós fizemos com tanto carinho, e a gente olhar para ele e ver ele desmoronar. Aquela dor de muitas vezes fazermos um concurso e não passarmos naquele concurso. Aquela dor de vermos o cônjuge sair de casa, às vezes sem um motivo muito claro. O cônjuge sai, abandona o outro cônjuge, as crianças, e vai embora. A dor de muitas vezes levar uma punhalada nas costas por um amigo. Você pensava que era seu amigo, mas de repente lá na frente ele age traiçoeiramente com você, e aí você descobre que aquela amizade não era tão verdadeira como você pensava. Enfim, nós passamos por inúmeros tipos de dor física, emocional e também espiritual. Por isso eu perguntei para você como você está lidando com a sua dor, porque inevitavelmente todos nós enfrentamos algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. E o texto que eu quero que você leia comigo para a gente meditar sobre isso está lá em Jó, capítulo 42, versículo 1, onde nós vamos falar sobre um homem que entendeu muito do que é dor, do que é sofrimento, né? Se existe alguém na Bíblia que sabe realmente, com autoridade, falar para cada um de nós sobre dor, sobre sofrimento, é o nosso amigo Jó, um homem que realmente enfrentou a dor, enfrentou o sofrimento de várias maneiras. Enquanto você procura aí Jó, capítulo 42, eu vou falando aqui, daqui a pouco a gente lê, mas a história de Jó é muito interessante. A palavra de Deus nos ensina que Jó foi um homem que ele sentiu a dor da perda. Foi a primeira dor que ele sentiu, mesmo sendo um homem temente a Deus, reto, que se desviava do mal, né, e agradava ao Senhor. Ele era sincero, reto, justo e se desviava do mal, mas mesmo assim
ele passou por situações bastante difíceis, e a primeira dor que ele sentiu foi a dor da perda, a perda financeira. Perder financeiramente dói, irmãos? Quem acha que dói aí? Será que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas perderam financeiramente? Quem acha que empresas fecharam? Eu não acho, tenho certeza, né? Pessoas que perderam emprego, né? Perder financeiramente dói. E irmãos, num dia só, Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele era o homem mais rico da sua época, no Oriente. Ele tinha, irmãos, rebanhos bovinos, ele tinha rebanhos de ovelha, de cabras, mas veio lá uma pedra do céu e matou todos os seus animais num único momento. Ele tinha riqueza, de repente, num determinado momento ele era rico, depois ele estava completamente pobre. Então eu pergunto para os irmãos, perder, e perder muito como ele perdeu, dói ou não dói? Com certeza dói, mas a dor dele não parou por aí. A palavra de Deus nos diz que Jó também perdeu seus filhos. Ele tinha muitos filhos, e num determinado momento todos eles também morreram, e ele sentiu ali a dor da perda familiar. Como é difícil perder alguém que nós amamos. Agora há pouco o Rodrigo estava falando aqui da cantora Ludmila Ferber. Como é que a família sentiu essa partida? Claro que todos sabiam do estado que ela estava vivendo na sua luta contra o câncer, mas quer queira, quer não, irmãos, dói quando alguém que nós amamos parte. Dia 10 de janeiro agora meu pai partiu, né? Faz alguns dias que meu pai partiu, e assim, irmãos, nós vamos vivendo e passando pela dor de muitas vezes perdermos pessoas, mas graças a Deus que essas pessoas que eu citei aqui, elas não foram perdidas, elas foram levadas para a glória, para descansar com Deus, porque estavam com suas vidas entregues nas mãos do Senhor Jesus. A vida da pastora Ludmila, do meu pai, né, que também era servo do Senhor, partiu para a glória, foi descansar das suas obras, mas dói, né? Eu achei, irmãos, que no velório do meu pai eu não ia chorar, porque eu tenho uma dificuldade de chorar, e não teve jeito. Ali no momento quando eu comecei a falar da vida dele, do que ele viveu, das situações da vida dele, não tem jeito, o nosso coração sente, a gente se emociona, né? Por quê? Porque aquela pessoa está ligada conosco, e quer queira, quer não, eu tive o privilégio de cuidar do meu pai nos últimos dias de vida dele, e eu tinha essa dívida de gratidão com ele, porque, irmãos, na minha família éramos 4 pessoas, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo. Olha como aconteceu as coisas. Em 2009 meu irmão mais novo morreu, 5 tiros no peito. 2019 minha mãe sofreu um acidente em casa, foi parar no hospital, já tinha lá suas comorbidades, seus problemas de saúde, partiu em 2019, só ficou eu e o velho, só ficou eu e meu pai, e ele com 88 anos, mas aquela saúde de ferro ainda, até que pegou a infecção hospitalar na Santa Casa e não teve jeito, e hoje só sobrou eu, daquela família de 4, eu ainda estou aqui, então Deus tem planos comigo, né? Mas os 3 já foram para a glória. Então, irmãos, é uma dor que a gente sente. Esse dia eu estava refletindo sobre isso, falei: Senhor, da minha família original, o Senhor me deixou aqui, né? Os demais já foram recolhidos, mas Jó também não sofreu somente a dor da perda familiar, da perda de pessoas. A Bíblia diz que ele também perdeu a sua saúde. Olha só, irmãos, perdeu a sua riqueza, perdeu seus filhos e filhas, depois perdeu a sua saúde. Diz que ele se coçava, né, com cacos de pedra, ele ficou com o corpo coberto de chagas. Mas aí nós entramos no capítulo 42, já no finalzinho, né, lá do livro de Jó. Depois, já encerrando a sua jornada, Jó diz algo muito interessante. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus
propósitos ou dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, depois que Jó passou por todo o sofrimento, depois que ele perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, lá no finalzinho do livro, ele se levanta corajosamente e ele diz: eu sei que o meu Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Naquele momento, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: apesar de todo o meu sofrimento, apesar de toda a dor que eu passei e ainda estou passando, eu tenho esperança de que eu vou ainda sair dessa situação, que as coisas vão mudar, que vai ter restauração para a minha vida, porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo a um Deus que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, irmãos, no meio da sua dor, Jó fez algo extraordinário, que muitas vezes eu e você precisamos fazer, que é reconhecer Deus na nossa dor, reconhecer a presença de Deus, reconhecer, irmãos, Deus na nossa dor. Então nessa noite, você que está aqui, você que é crente, você que já entregou sua vida para Jesus, você que tem um relacionamento com o Senhor, eu quero dizer para você, seja qual for a sua dor, pequena, grande, complexa, familiar, emocional, seja qual for, reconheça Deus na sua dor como aquele que tudo pode. Reconheça Deus na sua dor como aquele que tudo pode, como aquele que tudo pode. Jó, apesar de toda a dor que ele estava vivenciando, ele declarou: eu ainda posso ter esperança de vitória, porque eu tenho um Deus que tudo pode na minha vida. E eu quero perguntar para você nessa noite: você pode, da mesma maneira, dizer isso hoje? Você pode dizer corajosamente que apesar de tudo que você possa estar sofrendo, você ainda tem esperança, porque Deus tudo pode na sua vida? Deus tudo pode na sua casa? Deus tudo pode em relação àquilo que você precisa? Então eu quero nessa noite convidar você a dizer isso para você mesmo, porque eu estou aqui como ministro da palavra de Deus para dizer para você que Deus tudo pode contra todas as doenças que estão aí fora se levantando contra a sua vida. Amém? Deus tudo pode contra a Covid. Amém, igreja? Deus tudo pode contra todas as doenças que estão aparecendo aí e que muitas vezes estão trazendo angústia, medo, desespero no coração das pessoas. Deus tudo pode contra toda e qualquer situação de crise financeira que possa estar se formando à nossa volta nesse momento em que nós estamos vivendo, de incertezas, de ano político, de eleições. Irmãos, o preço da gasolina subindo todos os dias. Lá em Angra dos Reis já chegou a notícia de que o litro da gasolina está sendo vendido a R$8. E apesar de tudo isso, eu digo para você: não se apavore, não se desespere, porque Deus tudo pode. Deus tudo pode. Deus tudo pode por mim. Deus tudo pode por você. Deus tudo pode na sua casa. Deus tudo pode em favor da sua vida. Deus tudo pode para te levantar do chão, do pó, se necessário for, porque Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas se tornarem reais na minha vida e na sua. Jó, ele nos ensina algo muito interessante, irmãos. Ele nos ensina que existe uma grande diferença entre o poder humano e o poder de Deus. Existe uma grande diferença entre o poder humano e o poder divino. Ele reconhece, irmãos, olhando para a sua vida, olhando para quem ele foi aqui na terra, para tudo aquilo que ele tinha, porque Jó foi um homem que construiu vamos dizer assim, ele construiu um grande império. Ele tinha riquezas na terra, ele tinha uma família grande e numerosa, ele tinha saúde, mas quando ele olha para o seu poder humano, ele teve que reconhecer que na sua capacidade humana, ele não tinha poder de manter com ele tudo aquilo que ele tinha. Ele não tinha poder de manter com ele o seu dinheiro, a sua saúde e até mesmo a vida da sua família. Ele não podia dizer assim: eu posso dizer que até o fim dos meus dias eu teria uma saúde 100%. Eu posso até o fim dos meus dias dizer que nenhum dos meus filhos vai morrer. Eu posso dizer até o fim dos meus dias que as minhas riquezas estarão comigo sempre. Ele reconheceu que olhando para o seu poder humano, ele não tinha condições de manter com ele
aquilo que lhe foi dado. E eu quero dizer para você, é a mesma coisa conosco, irmãos. No nosso poder humano, nós não podemos dizer que o que tem sido colocado nas nossas mãos vai ficar conosco até o fim. Mas quando ele olhou para Deus, ele reconheceu que com Deus era diferente, porque enquanto ele era limitado, ele teve que reconhecer que Deus tudo pode. Deus tudo pode. Deus tudo pode por você, irmã Laura. Deus tudo pode por você, Diva. Deus tudo pode na sua casa, Cecília. Nessa noite, creia que o Deus que está do teu lado é o Deus que tudo pode. Porque é muito importante nós reconhecermos que quem está conosco no momento da nossa dor. E Jó, ele reconheceu que no momento da sua dor, quem estava com ele era o Deus que tudo pode. Quem está com você hoje? Quem caminha ao seu lado hoje? Quem acorda com você todos os dias quando você levanta? Quem está do seu lado, do lado da sua cama, quando você deita e põe a cabeça no travesseiro para dormir? É o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo pode. Ele está conosco. Ele tem o poder de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aonde a sua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Aquilo que você não consegue, Ele consegue, porque Ele tudo pode. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos, as nossas forças acabam, os nossos recursos acabam, mas os recursos de Deus são infinitos. O manancial de Deus, irmãos, é inesgotável. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Na sua dor você precisa reconhecer quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que caminha com você? Quem é o Deus que está do seu lado? É o Deus que tudo pode. Às vezes, irmãos, nós sentimos dor no nosso coração pelo sofrimento que às vezes passamos por planejarmos situações da nossa vida e muitas vezes vemos esses planos, esses sonhos ruírem, desmoronarem. Às vezes nós sofremos com estas situações. Às vezes sofremos porque dentro da nossa casa as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que elas estivessem. Mas eu quero dizer para você, há esperança de mudança, porque o Deus que tudo pode está presente na sua vida. O Deus que tudo pode, Ele está presente aí para fazer algo por você. Muitas vezes, queridos, nós quando nos defrontamos com os nossos problemas, e às vezes problemas que são de difícil solução, a gente usa muitas vezes a palavra impossível. Sim ou não, irmãos? A gente olha para o problema, a gente olha para a circunstância, a gente olha para aquilo que a gente já fez, para todo o esforço que a gente já desenvolveu, e a gente fala, é impossível. Só que eu quero dizer para você uma coisa: a palavra impossível só existe no dicionário da terra, ela não existe no dicionário do céu. O que é impossível aos homens é possível a Deus, porque Ele tudo pode. Porque Deus tudo pode. Deus tudo pode. Eu quero que você fique com isso no seu coração. Eu quero que essa frase ecoe na sua vida. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Eu quero que você entenda que você não serve a um Deus qualquer, a um Deus limitado, a um Deus que Ele pode fazer algumas coisas e outras Ele não faz. Não, irmãos. O Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Por isso, a sua vida deve ser vivida com encorajamento. A sua vida deve ser vivida com otimismo. A sua vida deve ser vivida com esperança, apesar dos problemas que você está enfrentando. Porque, queridos, eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando. Eu não sei se a sua necessidade ela é fácil ou difícil de ser resolvida. Mas eu sei de uma coisa: Deus tudo pode. Deus tudo pode. Ele tudo pode no sentido de prover, de trazer a provisão ou a providência que nós precisamos, que vai suprir perfeitamente a necessidade que cada um de nós tem.
Assim como Ele cuidou de Jó, Ele cuida de você. E Jó, mesmo passando por toda aquela situação de sofrimento, elevada aos níveis mais extremos, ele ainda teve condição de ver pela fé o Deus que estava do seu lado. E nós muitas vezes, passando por sofrimentos bem menores, sofrimentos mínimos, que nem sequer chegam perto daquele sofrimento que o Jó vivenciou, nós muitas vezes desanimamos, achamos que Deus está longe, achamos que Deus não está vendo, achamos que Deus não está presente. Eu quero dizer para você, querido, Deus está do seu lado. Como eu disse sexta-feira, quando o Senhor Ele entrou na sua vida, Ele não entrou para passear, tipo, irmão Gerson, eu estou entrando na sua vida hoje à noite, mas amanhã de manhã eu estou indo embora, é só um passeio, eu só vim passar uma noite, e amanhã de manhã eu estou indo embora, porque era só uma passagem. Não é assim, irmãos. Deus, quando Ele entrou na nossa vida, Ele entrou para ficar. Ele não veio, irmãos, a passeio, Ele não veio, irmãos, fazer uma visita, Ele veio para ficar presente. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, na sua dor, reconheça a Deus como Deus que tudo pode. Você em Cristo Jesus é propriedade exclusiva do Deus que tudo pode. Você em Jesus Cristo, você é filho do Deus que tudo pode. Então Ele pode, Ele tem todo o poder para agir nessa situação que você está enfrentando hoje. Porque talvez as circunstâncias da vida estejam dizendo para você: essa situação não tem solução, essa situação não vai se resolver. Pois eu digo para você que o Deus que você serve, Ele pode resolver. O apóstolo Paulo, ele disse algo muito interessante aos filipenses. Ele diz: eu sei passar necessidade, como sei ter abundância, sei ter fartura, como também sei a ter fome, sei a passar necessidade, como ter abundância. Mas ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Que ele tinha em Cristo o poder não só para vencer as situações difíceis, mas para passar por elas. Eu não posso declarar que o poder que eu tenho de Deus na minha vida é só para me vencer os problemas, sem passar por eles. Não. O poder que eu tenho de Cristo na minha vida é o poder para mim vencer, passando muitas vezes pelos problemas, passando muitas vezes pelas circunstâncias difíceis da vida, passando muitas vezes pelas circunstâncias desagradáveis da vida. Mas eu posso passar, porque Deus me dá poder para isso. Por quê? Porque no meio da situação Ele me fortalece, Ele me dá força, Ele me dá a capacidade para vencer. O Deus que tudo pode te fortalecer nessa noite. Quem quer ser fortalecido por Deus aí? Aleluia. Porque muitas vezes você quer entregar os pontos. Tem gente que já pensou em chutar o pau da barraca, porque acha que está difícil demais. Se está difícil para você e para Jó, como é que estava? Quando você achar que o seu problema é grande, olhe para o problema do outro que é muito maior, e você vai ver: não, peraí. Irmãos, às vezes, por que é importante você ir fazer uma visita numa favela, num lugar onde as pessoas estão, às vezes, comendo o resto do resto? Porque às vezes nós achamos que o nosso problema é grande. Aí quando você vai lá e você vê as criancinhas correndo no meio da lama, e na tua casa está tudo calçado, aí você vê lá o povo com arroz tudo carunchado, e é aquele arroz que eles comem. E aí quando você leva alguma coisa, aquilo é o céu. Você sai de lá, é como se Deus fizesse um detox na sua alma, fizesse uma limpeza no teu coração. Porque às vezes você chega lá reclamando da vida, porque, nossa, hoje eu comi carne de segunda, hoje eu só comi banana nanica porque a banana prata está R$19 o quilo, e está R$19 o quilo mesmo, irmãos. A
banana maçã, 19 reais o quilo. Eu levei um susto esses dias. Mas você está comendo a banana nanica, você está comendo carne de segunda, você está comendo carne, irmãos, e tem gente que não está comendo nem a casca da banana, e carne, ela só vê quando ela corta o dedo, ela vê a carne do dedo, mas ela não vê carne. Irmãos, eu sempre digo assim, que às vezes nós temos 3 grupos de pessoas. Nós temos a pessoa que reclama porque o sapato está furado. Aí nós temos a pessoa que reclama porque não tem sapato. E aí nós temos a pessoa que reclama porque não tem pé. Ela queria ter até um sapato furado, mas ela queria ter um pé para colocar esse sapato. Então, às vezes, você é a pessoa que está com o sapato furado, mas tem alguém do seu lado que não tem sapato, e tem outro atrás de você que nem pé tem. E aí nós temos que parar para pensar que nós muitas vezes precisamos deixar de lado as nossas indignações e começar a ajudar quem precisa mais do que nós. Amém, igreja? Às vezes tem pessoas que estão precisando mais do que eu e você. E o que é que nós estamos fazendo? O Deus que tudo pode, Ele pode suprir todas as suas necessidades, Ele pode trazer até você o que você precisa, mas você precisa confiar nele, você precisa ter Ele como a base da sua fé. Amém, irmãos? Segundo lugar, no momento da sua dor, reconheça a Deus como aquele cujos planos não podem ser frustrados. Jó disse assim: eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que eu quero dizer para você nessa noite? Os planos de Deus não podem ser frustrados. E se Deus planejou por trás do seu sofrimento, por trás da sua dor, te exaltar, você vai passar pela dor, você vai passar pela perda, você vai passar por situações desagradáveis, mas no final as situações vão passar e você será exaltado. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Irmãos, a palavra de Deus diz que no início do livro de Jó, que Satanás ele se apresenta a Deus junto com os outros anjos, e ele se gaba de estar passeando sobre a terra. Ele chega para Deus e Deus diz: de onde você vem? Ele diz: de estar passeando sobre toda a terra. É como se ele dissesse assim: tudo que o Senhor criou está nas minhas mãos. Então naquele momento Satanás ele vai dar uma afrontada em Deus, dizendo assim: tudo aquilo que o Senhor criou, que o Senhor entregou para o homem, agora está na minha mão. O homem entregou para mim, o homem preferiu fazer lá no Éden a minha vontade, ao invés de fazer a sua. Agora eu domino sobre a terra. A terra, os domínios da terra estão nas minhas mãos. Aí Deus falou: tem um lugar que você não domina. Aonde? O coração de Jó. Olha o coração do meu servo Jó. Ele é reto, íntegro, justo e se desvia do mal. Aí naquele momento Satanás ficou furioso. Ele se levantou contra Jó, porque Jó estava fazendo aquilo que agradava o coração de quem, irmãos? De Deus. Sabe contra quem o diabo se levanta? Contra quem está agradando? A Deus. Tem muito crente que o diabo nem se levanta contra ele, irmão. Tem muito crente que o diabo nem se preocupa com ele. Por quê? Porque ele não está fazendo a vontade de Deus. Tem muito crente que está no mundo fazendo a vontade do diabo. A esses o diabo nem persegue. Com esse o diabo nem perde tempo. O diabo ele quer agir contra, perseguir quem está fazendo a vontade de Deus. E ali naquele momento, irmãos, Deus faz um plano de exaltar Jó diante do diabo, diante das pessoas, mas era um plano que Jó teria que passar pela dor. Jó teria que passar pela dor. E às vezes é assim conosco.
Às vezes acontecem coisas no reino espiritual que eu e você não sabemos. Você sabe como que no reino espiritual o diabo te vê? Você parou para pensar nisso? Você sabe qual é a sua credencial no reino espiritual? Você sabe qual é o conceito que Deus tem da sua vida no reino espiritual? Como que o diabo olha para a tua vida no reino espiritual? Você não sabe. Você não sabe. Muitas vezes você não sabe de coisas que estão acontecendo no reino espiritual. E nós precisamos absorver aqui embaixo, no reino terreno. E Jó estava passando por uma situação em que ele estava ali, vamos dizer assim, sendo alvo da ação de Satanás, mas debaixo da permissão de Deus. Deus permitiu. O diabo só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Só que aí a gente vê a limitação do diabo, como ele é um ser limitado. Deus permitiu que ele tocasse, fizesse, mas Deus jamais permitiu que ele matasse Jó. Ele não ia além da onde Deus havia permitido. E aí eu quero dizer para você uma coisa: se você quer que Deus, na sua dor, te exalte na terra, te exalte diante da sua dor, algumas coisas você tem que fazer. Primeiro, entenda que Deus permite o sofrimento na sua vida não para provar o teu coração, mas para revelar quem você é às pessoas que te cercam. Às vezes a gente fala assim: não, mas Deus deixou Jó sofrer. Por que Deus deixou Jó sofrer? Às vezes a gente vê essas discussões, e aí algumas pessoas falam assim: Deus queria provar o coração de Jó, para saber se ele seria fiel, para saber se ele seria fiel até o fim. Aí eu pergunto para os irmãos: Deus precisa provar o coração de alguém para saber como é o coração daquela pessoa? Precisa, irmãos? Ele é onisciente, sim ou não? Então Deus não precisava provar o coração de Jó para saber se ele era fiel. Deus sabia que ele era fiel. Deus permitiu aquela dor, aquele sofrimento, não para provar, não para descobrir a fidelidade que estava no coração de Jó, mas para revelar a todos que estavam à sua volta a fidelidade que já estava lá, o amor a Deus que já estava naquele coração, a fé que estava presente naquele coração, porque Deus conhecia a vida de Jó como Deus conhece a sua. Então Deus não te prova para te conhecer, Ele te prova para revelar quem você é. E sabe qual é o momento, vamos dizer assim, mais propício para revelar quem você é na profundidade do seu caráter? É na dor, é no sofrimento. Sabe por quê, irmãos? Porque na bonança o bom e o ruim são iguais, sim ou não? Na bonança todo mundo é bom. Na bonança, no sucesso, na riqueza, todo mundo serve a Deus, todo mundo é fiel, todo mundo é bonzinho. Mas é na dor que verdadeiramente Deus revela quem nós somos. Porque é na dor que as pessoas olham para você e começam a te julgar. Agora que essa pessoa está passando pela dor, Nicole, sempre lá no altar, tocando, bonitinho, né? Carro novo, carro do ano, né? Emprego bom. Mas agora que ela está nessa situação, sem o carro, sem isso, sem aquilo, agora eu quero ver se realmente ela não vai murmurar. Agora eu quero ver se realmente ela serve esse Deus que ela diz que ela serve. Agora eu quero ver se realmente ela não vai roer a corda. Porque, irmãos, é na dor que nós somos verdadeiramente revelados. Porque quando está tudo bem, é fácil servir a Deus. Sim ou não, igreja? Mas é na hora da dor que Deus quer que você o sirva. É na hora da dor que Deus quer ver a sua fidelidade. É na hora da dor que Deus quer ver a sua obediência. É na hora da dor que Deus quer ver a sua paciência em esperar Ele agir. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. O que Ele planejou para você vai acontecer. Você não pode atrapalhar e você não pode ajudar Deus. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados.
Só que o que Deus espera de nós, já que nós não podemos ajudar e nem atrapalhar, Ele espera que a gente tenha paciência para esperar Ele agir. Está doendo? Está difícil? Mas eu vou esperar Deus agir. Eu vou esperar Deus agir. Quem está esperando Deus agir? Levanta a mão. Um monte de gente esperando Deus agir. Então eu quero dizer para vocês que estão esperando Deus agir: demonstre a sua fé através da sua perseverança. Porque enquanto você persevera, enquanto você está perseverando, esperando o agir de Deus, você ainda está demonstrando a todos que você está crendo, que você ainda está confiando. Agora, quando você desiste, com a sua desistência, você disse assim: parei de crer. Amém, igreja? Quando você desiste, você está dizendo assim: parei de crer, parei de acreditar, parei de confiar. Mas enquanto você está ali, insistindo, perseverando, tá? O problema está lá, a luta está ali, mas você não desiste de esperar. Você está dizendo: eu ainda estou crendo em Deus. Eu ainda estou crendo no agir de Deus. E aí eu entro em mais uma situação. O mundo espiritual, ele não se move pelo que você quer. O mundo espiritual se move pelo que você crê. Amém? O mundo espiritual não se move pelo que você quer. O mundo espiritual se move pelo que você crê. Jó, com certeza, queria sair daquela situação, mas só querer não é suficiente. Não basta querer, você tem que crer. E aí Jó, ele disse algo muito forte, ali no capítulo 19, 25, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará sobre a terra. O que ele estava dizendo? Eu sei que o meu Redentor vive, e na hora certa Ele vai me resgatar dessa situação. E naquele momento, Jó, ele faz de Deus o seu Redentor. Por quê? Ele não tinha um outro Redentor, irmãos. Ele era o homem mais rico da terra. Para ele ser resgatado, teria que ter alguém mais rico do que ele, ser parente dele e ter condição de resgatar ele daquela situação. Porém, ele não precisava só de dinheiro, ele precisava de cura. Por mais que existisse na terra um homem, um parente dele, que tivesse condição financeira de tirar ele daquela situação, ajudaria ele apenas na questão material em relação a dinheiro, mas não curaria da sua enfermidade. Então, naquele tempo, quando ele disse aquela frase, ele não estava apenas olhando para o aspecto material, mas para o aspecto espiritual. O meu Redentor, ele não é alguém humano, ele é o Deus que tudo pode. É Ele que vai me curar, é Ele que vai me restaurar. E eu quero dizer para você nessa noite: você tem um Redentor que está vivo, chama-se Jesus. Ele está vivo, Ele é Jesus de Nazaré. Ele morreu, ressuscitou, está vivo e preparado para agir em favor da sua vida. Mas você tem que crer, você tem que crer, porque o reino espiritual se move pela sua fé e não pela sua vontade. Porque se fosse pela nossa vontade, ali na Bíblia nós encontraríamos assim: tudo é possível àquele que quer. Mas é assim que está, irmãos? Tudo é possível àquele que crer. Então, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas eu tenho que entender que Deus muitas vezes me permite passar pelo sofrimento para revelar o que está no meu coração às pessoas que me cercam. A minha fidelidade, o meu amor a Ele, a minha obediência, a minha firmeza espiritual. Às vezes a dor, o sofrimento vai servir para mostrar quem você é. E aí eu digo eu trago para você mais uma informação importante: que grandes situações de sofrimento, Deus só permite para aqueles em quem Ele tem uma grande confiança. Então, ao invés de você olhar para o seu sofrimento, que é grande, que é maior do que o do irmão, ao invés de você reclamar, agradeça a Deus e diga: Senhor, obrigado, porque grande é a sua confiança em mim, e eu não vou decepcionar o Senhor.
Às vezes, queridos, é o inverso das coisas. Às vezes nós achamos que porque nós estamos sofrendo mais que o outro, é porque Deus ama mais o outro do que a gente. Deus tem uma patotinha, Deus tem uma turminha que Ele ama mais e essa turma sofre menos. Irmãos, tem nada a ver com isso. Às vezes, Deus precisa dos Daniéis que entrem na cova dos leões. Deus precisa dos Sadraque, dos Mesaques, dos Abidinegos, que estejam dispostos a passar pela fornalha aquecida 7 vezes mais. Por quê? Porque é ali que Deus vai mostrar quem são as pessoas em quem Ele confia. Porque uma coisa é nós confiarmos em Deus, a outra é Deus confiar na gente. Aí eu quero perguntar para você: Deus pode confiar em você? Pergunta para o seu irmão: Deus pode confiar em você? Você vai ser fiel? Você vai permanecer firme? Você não vai negar o nome dEle? Irmãos, Deus está precisando de pessoas em quem Ele possa confiar. Confiar em Deus é fácil, mas Deus está precisando de servos e de servas com quem Ele possa dividir propósitos, dividir, irmãos, projetos que Ele tem. Ele quer dividir isso com você, Ele quer dividir isso comigo, mas nós precisamos entender que a nossa dor faz parte de um processo de crescimento. Quem passa pela dor debaixo do cuidado de Deus cresce. Então você está crescendo nesse momento de luta, de pandemia, de ter que enfrentar esses problemas que você está enfrentando. É um momento de crescimento para a sua vida. Eu quero dizer para você que você vai sair melhor desse momento que você está passando do que quando você começou lá atrás a enfrentar esse problema. Você vai sair melhor, você vai sair mais espiritual, mais cheio de fé, mais comprometido com Deus. Porque, irmãos, o sofrimento que Deus permite na nossa vida não é para nos destruir, é para nos aprimorar, é para nos melhorar, melhorar a nossa fé, melhorar a nossa capacidade de obedecer, melhorar, irmãos, a nossa capacidade de servir. Deus nunca vai te provar para te destruir. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro. Estou caminhando para o final já, irmãos. 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 10 e 11. 1 Pedro 5, 10 e 11. Diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos o que, irmãos? Padecido. Padecido é coisa boa ou coisa ruim? Padecido é coisa que envolve dor, que envolve sofrimento. Após termos padecido um pouco, Ele mesmo vai fazer o quê? Ele vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Em outras palavras, você não sofre sem um propósito edificador. Deus tem 4. Ele quer te aperfeiçoar, te confirmar, te fortificar e te estabelecer. Mas para isso ele precisa que você padeça um pouco, que você passe pelo padecimento, que você passe pela situação da dor, que você passe pela situação desagradável. Ele vai te melhorar, Ele vai te aperfeiçoar. Amém, irmão? Fala para o seu irmão: Deus está te aperfeiçoando, aguenta aí. Em último lugar, irmãos, encerrando essa palavra, antes das 9 horas, para te liberar cedo para casa. Se você quer que Deus te exalte diante da sua dor, em meio à sua dor, presta atenção, em meio à sua dor, pare para cuidar da dor dos outros. Em meio à sua dor, pare para cuidar da dor dos outros. Às vezes está doendo para você, só que às vezes Deus coloca alguém no seu caminho por quem você precisa orar, que você precisa ajudar. Por exemplo, Jaqueline estava cuidando da avó, está no hospital ainda. Às vezes ela está passando por lutas pessoais, mas dentro das lutas pessoais dela, ela tem que achar um tempo para cuidar da avó.
Muitas vezes é assim conosco. Jó estava lá no meio da sua dor, com o seu corpo cheio de chagas, e o Senhor disse que ele deveria orar pelos seus amigos. Talvez Jó tivesse toda a condição de dizer assim: mas Senhor, quem precisa de oração aqui sou eu sou doente, eu sou camarada que estou aqui, cheio de dor, cheio de sofrimento, meu corpo está todo em úlceras. Mas naquele momento o que ele fez? Ele cuidou da necessidade de outras pessoas. No meio da sua dor, ele cuidou da dor do outro, da necessidade do outro, do problema do outro. E eu quero dizer para você, querido, quando você para cuidar dos outros, mesmo em meio à sua dor, Deus para cuidar da sua dor. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Olhando para a vida de Jó, um homem que estava enfrentando a dor, o sofrimento, mas serviu a Deus. A sua dor, o seu sofrimento não vai impedir você de ser bênção nas mãos de Deus. A sua dor, o seu sofrimento não vai impedir você de ser usado pelo Senhor, de ser uma bênção na vida de alguém. Ainda que você esteja passando pela dor, Deus vai usar você. Deus vai fazer da sua vida um instrumento. Então nessa noite, não desanime porque está passando por algum tipo de dor. Porque, primeiro, você serve ao Deus que tudo pode. Segundo, nenhum dos planos dele pode ser frustrado na sua vida. Então declare isso para você mesmo, diante dos momentos difíceis que você está enfrentando: eu sirvo ao Deus que tudo pode, e nenhum dos seus planos na minha vida podem ser frustrados. E você vai ver que Deus vai começar a operar em favor da sua vida. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento?